Smile and Learn! Olá! Hoje vim falar para vocês sobre um dos animais mais ferozes, o leão. Vocês querem saber algumas coisas incríveis sobre os leões? Vamos lá! O leão é um animal vertebrado, ou seja, possui esqueleto interno. Pertence ao grupo dos mamíferos e é carnívoro. Por isso, se alimenta de outros animais que vivem no mesmo habitat que ele, a savana. Os leões podem chegar a medir 2,5 metros de comprimento e pesam entre 180 e 250 quilos, embora os machos possam chegar a 380 quilos. Os leões selvagens vivem em grupos, que também podem ser chamados de alcateias, e são animais muito sociáveis. Vocês sabiam que as responsáveis pela caça são as leoas? Elas saem em grupos e suas presas favoritas são geralmente mamíferos grandes, como o javali, o búfalo ou a zebra. As fêmeas caçam e cuidam dos filhotes juntas e vivem no mesmo grupo a vida toda. Os machos são muito fáceis de distinguir por causa da sua juba, que pode ser marrom ou preta. O rugido deles é tão poderoso que pode ser ouvido a 9 quilômetros de distância. Às vezes, os machos jovens abandonam ou são expulsos do grupo e têm que viver sozinhos ou criar o seu próprio grupo. Atualmente, os leões vivem em várias regiões da África, como o Quênia, a Tanzânia, a Gâmbia e o Senegal, e também na Índia. Embora sejam conhecidos como os reis da selva, a verdade é que o seu habitat é a savana, uma paisagem caracterizada por grandes extensões de terra, vegetação rasteira e poucas árvores. O território de uma alcateia de leões pode ocupar mais de 250 quilômetros quadrados. Quando as leoas caçam, elas correm muito rápido. Podem chegar a 80 km por hora. Às vezes caçam durante o dia, mas na maioria das vezes preferem caçar à noite. Enquanto isso, os machos defendem o seu território de intrusos e garantem que nenhum outro animal perturbe o grupo. Esta é a minha parte favorita. Os leões são muito dorminhocos. Eles podem dormir até 20 horas por dia. Como caçam principalmente à noite, dormem a maior parte do tempo durante o dia, que tem luz. Nos últimos 30 anos, o número de leões que vivem na Terra caiu pela metade. As pesquisas indicam que sua presença continuará a diminuir se algumas coisas como a caça furtiva não forem proibidas. Bem, vocês já aprenderam algumas coisas sobre esses animais fascinantes. Agora eu vou embora correndo, antes de eles ficarem com fome. Olá, amigos e amigas! Hoje vim falar com vocês sobre um dos animais mais listrados, a zebra. Você quer que eu conte algumas coisas interessantes sobre a zebra? Vamos lá! As zebras são animais vertebrados e pertencem ao grupo dos mamíferos. Elas são herbívoras, pois comem principalmente grama, mas também arbustos, galhos, folhas e cascas de árvore. Podemos encontrá-las na savana e no deserto e podem pesar entre 250 e 350 quilos e medir até 2,5 metros de comprimento. As zebras são animais muito sociais. Vivem em manadas formadas por um macho, várias fêmeas e seus filhotes. Elas permanecem sempre unidas, protegendo-se mutuamente. Você sabia que quando um membro do bando é atacado, todos os membros o defendem e enfrentam os predadores juntos? Mas quem são seus principais predadores? Vamos ver se vocês conseguem adivinhar.
os leões e as hienas. Vocês sabiam que as zebras dormem de pé durante o dia? Incrível, certo? E elas não caem. Isso é possível graças ao fato de terem patas muito fortes, o que também lhes permite correr muito rápido. Elas são capazes de se mover em zigue-zague e a uma velocidade de até 65 km por hora. Que rapidez! Só podemos encontrar zebras em seu habitat natural, na África, principalmente no leste e no sudeste do continente, nas áreas do Sudão e da Etiópia. E qual vocês acham que é a característica das zebras que mais chama atenção? É claro, suas listras pretas e brancas. A comunidade científica acredita que é uma forma de camuflagem para confundir os predadores, criando uma espécie de ilusão de ótica. Disse também que as listras podem ser usadas para afastar insetos. Outra teoria diz que seu pelo listrado serve como protetor solar. Seja como for, eu acho as zebras lindas. Aí vai um dado curioso. Não existem duas zebras iguais. As listras de cada zebra são únicas, como as impressões digitais dos seres humanos. Ou seja, as listras também servem para diferenciar uma zebra da outra, mas todas parecem iguais para mim. Além disso, as zebras têm a visão muito desenvolvida e são capazes de ver imagens muito nítidas a uma grande distância. Elas também podem ver no escuro. Que interessante! As zebras estão em perigo de extinção. Inclusive, existem espécies que possuem apenas 2.000 exemplares. Mas isso não se deve apenas aos seus predadores, os leões e as hienas. Infelizmente, a maior ameaça são os seres humanos. Ao evitar a caça e a destruição de seu habitat, ajudaremos que elas não desapareçam. Bem, vocês já aprenderam algumas coisas sobre esses animais listrados. Nos vemos no próximo episódio para descobrir outro animal fascinante. Olá! Hoje eu vim falar com vocês sobre um dos animais mais altos, a girafa. Quer saber algumas coisas incríveis sobre as girafas? Vamos lá! A girafa é um animal vertebrado, ou seja, possui esqueleto interno. Pertence ao grupo dos mamíferos e é herbívora. Come principalmente as folhas das árvores que encontra no seu habitat, a savana. As girafas podem pesar entre 550 e 1.200 quilos e medir em média 4 metros e 20 centímetros. Elas são os mamíferos terrestres mais altos do mundo. As girafas são animais sociáveis e vivem em pequenas manadas de cerca de 10 membros, mas geralmente são grupos abertos e seus integrantes mudam constantemente. Vocês sabiam que podemos saber se uma girafa é jovem ou velha apenas olhando para ela? Quanto mais escuras forem suas manchas, mais velha ela é. Que fácil! A girafa vive exclusivamente na África, nas savanas, pastagens e bosques abertos. Que pescoço mais comprido, né? O pescoço de uma girafa pode chegar a 3 metros. E por que vocês acham que é tão comprido? Para alcançar as folhas das árvores mais altas. E como se não fosse suficiente, elas também têm uma língua super comprida, de uns 50 centímetros mais ou menos. Que engraçadinhas! Assim que nascem, as girafas já são mais altas que a maioria dos adultos humanos. Geralmente chegam ao mundo medindo cerca de 1,8 metros. 10 horas após o nascimento, os filhotes já podem correr livremente e depois de uma semana começam a se alimentar. Que espertas! Vocês sabem como diferenciar as fêmeas dos machos? Muito fácil! As fêmeas têm os chifres cobertos de pelo e os machos não. Ao contrário de outros animais da savana, como os leões, as girafas não são nada dorminhocas.
A maioria dorme entre 10 minutos e 2 horas por dia. E vocês sabem qual é a sua posição favorita para dormir? De pé. Que estranho, não é mesmo? E sendo um animal tão grande, você diria que elas são lentas ou rápidas? Elas são muito rápidas. Podem chegar a 60 km por hora. Uau! Algumas espécies de girafas estão em perigo de extinção. A população total de girafas na África diminuiu 40% nos últimos 30 anos, principalmente devido à caça furtiva e ao uso que os humanos fazem do seu habitat. A proibição da caça e o respeito e cuidado com os territórios selvagens podem ajudar a parar este processo. Bem, vocês já aprenderam algumas coisas sobre esses animais fascinantes. Eu vou tirar uma soneca. E se eu tentar ficar de pé como as girafas? Será que eu vou cair? Até logo! Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile and Learn para aprender brincando e se divertindo.